Salve Maria, meus filhos. Queria partilhar com vocês algumas ideias para esse 33º domingo do tempo comum. Na segunda leitura deste domingo, São Paulo tenta resolver um problema particularmente desagradável das primeiras comunidades cristãs. O que acontecia? Muitos fiéis naquela época acreditavam que a segunda vinda de Jesus era iminente, que a parousia ia acontecer ali naqueles anos. Até mesmo São Paulo, por uma época, parecia acreditar nisso. Nas suas primeiras cartas, ele dava a entender que acreditava que Jesus estava para voltar, mas já nos últimos escritos ele parece ter compreendido que talvez não desse para saber exatamente como seria a segunda volta. Mas o fato concreto é que muitas pessoas acreditavam que Jesus estava para voltar e por causa disso abandonaram seus afazeres, suas coisas da rotina diária, o trabalho, o cuidado com a família e também a vida comunitária, porque acreditavam que Jesus, já que estava para voltar, não fazia sentido trabalhar, não fazia sentido cuidar da vida da igreja, que o melhor mesmo era se preparar para o fim do mundo iminente. E tendo esse problema, São Paulo coloca o critério: quem não trabalha, não come. E São Paulo, claro, está falando da vida ordinária das pessoas, né? Que a igreja não tem a obrigação de sustentar aquelas pessoas que não querem trabalhar. A igreja deve sustentar e ajudar aquelas pessoas que não podem fazê-lo pelas próprias forças, mas aqueles que não querem fazer, não querem trabalhar, a igreja não tem a menor obrigação de sustentar. Mas também esse critério de São Paulo pode ser compreendido de uma maneira espiritual. Quem não trabalha na vida da igreja, quem não participa da comunidade, também não deve se nutrir do alimento espiritual. E isso para nós tem uma relevância bastante grande. Não sei na paróquia de vocês que estão me assistindo, na minha paróquia muito pouco, mas eu escuto pessoas dizendo, reclamando, de pessoas que mais ou menos vão à igreja, que acudem às santas missas, mas se recusam a viver a vida comunitária, se recusam em participar da vida paroquial, da vida dos movimentos, da vida pastoral. A gente escuta, inclusive, pessoas dizendo que não vão participar da missa porque não tem a missa tridentina e não acudem à missa nova. Pessoas dizendo que se afastaram da paróquia por causa do pároco, que se afastaram da paróquia por causa das panelinhas que infelizmente existem em tudo quanto é lugar, que se afastaram da vida de diocese porque não gostam do bispo. E até mesmo a gente escuta agora pessoas dizendo que se afastam da igreja porque não concordam com as decisões pastorais do Santo Padre, o Papa Francisco. E nós vemos então que esse tipo de postura de isolamento ou até mesmo de sectarismo de pessoas que fazem uma igreja paralela é inadmissível. Veja, no Evangelho, Nosso Senhor já nos adverte que haverá problemas na igreja. Problemas de toda natureza. Tanto as perseguições externas, causadas pelos inimigos da igreja, como também os problemas internos da igreja, por divisões, por discórdias, por divergências de opinião, até mesmo por escândalos provocados pelas pessoas da igreja. E a gente entende o quanto tudo isso machuca, o quanto tudo isso dói, mas mesmo assim nada justifica, nada nos excusa de participarmos da vida da igreja, da vida da paróquia, da vida dos movimentos, etc. Quem não frita pastel não vai para o céu. Quem não ajuda a limpar banheiro de igreja, quem não ajuda a desarmar e armar a barraca em quermesse, quem não ajuda na procissão, quem não faz leitura, quem não contribui financeiramente, quem não ajuda nas coisas da igreja,
está realmente colocando-se fora da vida da igreja. Vocês observem que no Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática do Lumen Gentium, no seu artigo 14, se não me falha a memória, diz que quem não reconhece a igreja como única e necessária para a salvação e nela não entrar e perseverar, não pode se salvar. Não apenas entrar na igreja pelo batismo, não apenas entrar na igreja fisicamente ou participar das santas missas, mas perseverar, ou seja, participar da vida da igreja, usar uma expressão bem popular, vestir a camisa da paróquia, vestir a camisa da diocese, viver o tempo que o Espírito Santo, que a providência divina nos colocou, nos providenciou, que nos tocou a viver. Nós não podemos sonhar com uma igreja à nossa imagem e semelhança. A igreja é o corpo místico de Cristo, não o meu corpo místico. Então, a igreja não é como eu acho que ela deveria ser. A igreja é como Deus proveu, como Deus quer. Ela não é uma realidade natural, uma agremiação ou uma ONG que eu posso mudar através da pressão, através das articulações. A igreja é uma realidade sobrenatural. Por isso que na primeira leitura é dito que os arrogantes, os soberbos e os ímpios não podem se salvar. É claro que não são estes dois os únicos pecados, existem tantos outros pecados, a luxúria, a preguiça, a avareza e etc. Mas estes pecados, todos os pecados, quando alguém se arrepende, procura mudar de vida, a pessoa pode se salvar. No entanto, o soberbo e o ímpio dificilmente reconhece o próprio pecado, por isso dificilmente se arrepende e por isso, via de regra, se condena. E o que é o soberbo? Aquele que acha que pode prescindir dos outros, que considera-se a si mesmo um critério de tudo. O que é o ímpio? Aquele que acha que pode prescindir de Deus, das estruturas que Deus criou para nos salvar. Então, aquele que não vive a igreja, ou que vive num sectarismo eclesial, está se colocando numa situação muito perigosa para a própria salvação. Às vezes acreditando que é o paladino da conservação, o paladino da moral, um arauto de Deus, um cruzado de Deus, está se colocando numa posição muito perigosa. Então, filhinhos, vamos abraçar a igreja. Vamos abraçar a realidade concreta em que Deus nos colocou. O movimento, a paróquia, o apostolado, a diocese, a hierarquia que Deus nos providenciou. Vamos trabalhar, porque quem não trabalha, não come. Deus te abençoe, um ótimo fim de semana. Salve Maria.